Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa live. E é um prazer muito grande contar com a presença de vocês, a participação de todos vocês. Em nome da professora Laura Laganá, nossa diretora superintendente, eu quero agradecer a participação de todos que estão aqui nos assistindo nessa noite, participando ativamente conosco. Quero agradecer também a equipe da gestão participativa, né, que é uma comissão muito especial que nós temos no Centro Paula Souza, que está organizando esse evento junto com o Instituto Ânima Educação e a Universidade São Judas, tá? E nós queremos também agradecer aos diretores, supervisores, todas as pessoas que nos ajudaram aí na divulgação, porque é um tema super legal, super importante para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, nós queremos que vocês tenham uma ótima palestra, que vocês possam participar ativamente, tá? E nós escolhemos essa palestra, né, com o nome Viver os Desafios e Oportunidades em 2020, que é uma série de palestras que nós vamos fazer até o final do ano, inclusive atendendo os nossos queridos alunos, tá? E hoje, além desse tema inicial, nós temos a inteligência emocional no gerenciamento do estresse. Olha só que tema legal, gente. Todos nós estamos precisando muito disso. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo está querendo muito, muito saber do que se trata. Como eu posso fazer diferente nesse momento de pandemia para ser mais feliz, para lidar com as minhas emoções? O que eu faço? E hoje nós temos, então, a participação especial da professora Cláudia, que vem da Universidade de São Judas para fazer um trabalho fantástico conosco e nos dar algumas dicas que vai nos ajudar a repensar e até a recriar possibilidades de ser mais felizes e ainda enxergar possibilidades nesse momento de pandemia, tá? Então, eu quero contar com a participação de todos vocês e chamo, neste momento, a professora Emilena, a nossa vice-diretora superintendente, que vai fazer a abertura desse evento. E, é claro, esse evento está direcionado para professores das FATECs e ETECs, ok? E a todos os servidores do Centro Paula Souza. Então, sejam todos bem-vindos. Passo a palavra para a professora Emilena. Obrigada. Olá a todos, muito boa noite. É um prazer imenso estar aqui nessa abertura do nosso primeiro webinar para tratar de um tema tão relevante, né, para toda a nossa comunidade de professores, né, tratando aqui do que a Sônia disse, né, com relação a como que podemos gerenciar o estresse neste momento em que estamos todos isolados, né, vivendo um período que nunca vivemos anteriormente, espero não viver nunca mais, né, se Deus quiser isso vai passar, mas que até que passe, é muito importante que nós estejamos preparados ou minimamente com algumas dicas aí, com algumas ferramentas de como estar melhor, né, enfrentar melhor este momento. Então, eu quero aqui agradecer ao nosso parceiro, o Instituto Ânima, né, que na presença da nossa palestrante, a Cláudia, que vai falar para vocês, né, sobre como vocês podem realmente trabalhar essa questão do estresse neste momento, e agradecer todo o time do Centro Paula Souza, que está à frente desta organização, aqui em nome da professora Sônia, né, e demais, que vocês também estarão interagindo ao longo desse semestre com importantes palestras, né, importantes momentos de diálogos, porque realmente, para nós da superintendência, o que importa é a qualidade de vida de vocês. Nós estamos muito preocupados com isso. Aproveito também para trazer um abraço da professora Laura, que não pôde estar aqui para falar com vocês, mas que está torcendo para que este evento traga conforto para o coração de vocês, que devem estar muito aflitos, né, neste momento. Então, agradeço a todos, né, desejo a vocês um excelente momento de reflexão, de descobertas, né, espero realmente que vocês fiquem bem,
né, com tudo que vocês vão estar ouvindo hoje e durante o semestre, e a professora Sônia, aí também é um excelente canal para aqueles que precisam, né, de mais atenção ou de um atendimento mais individualizado neste momento, podem procurá-la, né, como assessora aqui do gabinete, tenho certeza que ela vai tentar ajudá-los da melhor forma possível. Contem conosco, estejam bem, né, sejam felizes, tentem fazer desse momento uma oportunidade para refletirem um pouco sobre como vocês estão vivendo esse grande desafio. E aproveitar também para agradecer a todos vocês, né, que no último semestre, muito prontamente, né, viraram a chavinha da aula presencial para a aula remota e estão brilhantemente cumprindo o papel, né, da aprendizagem com os alunos numa plataforma que não conheciam, com recursos tecnológicos, né, todos envolvidos e todos uma novidade para todos nós, mas que vocês têm desempenhado esse papel muito bem. Então, agradeço também a vocês por estarem conosco, né, favorecendo aí aos nossos alunos que eles possam continuar seus estudos. Uma boa noite, um bom evento, né, e um grande beijo para vocês, com muito carinho, pessoal. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Elisete. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Em nome da CESU, da Unidade do Ensino Superior de Graduação, fazendo parte desse grupo da gestão participativa. Nós temos nos reunido semanalmente, né, vários encontros, e nesses encontros sempre estamos discutindo o que de melhor levar para vocês, professores. Então, é um momento de reflexão, é um momento de possibilidades, como a professora Sônia falou, para a gente estar fazendo essa descoberta, né? Eu diria assim que estamos atravessando um túnel e que para a gente chegar no final desse túnel, a gente precisa percorrê-lo. Então, esses encontros, essas apresentações possibilitam que a gente continue, que dê ferramentas para a gente caminhar, que dê ferramentas para a gente chegar até o final desse túnel e buscar essa luz. Né? É isso que a gente está pensando e está tentando sempre levar para a comunidade. Além desses encontros com professores, nós teremos também com gestores, com os alunos. Então, assim, virão várias apresentações, como a professora Emilena falou, possibilitando que haja uma reflexão, uma participação e um crescimento para a vida de todos. Eu acho que, assim, o lado positivo de tudo que nós estamos passando é a possibilidade desses encontros. Se não tivéssemos nesse momento de pandemia, não teríamos tantos encontros, as pessoas não estariam tão mais próximas, né? Vocês estão podendo conhecer as pessoas que trabalham na administração central, o que essas pessoas estão pensando, o que elas estão proporcionando para os docentes, para os técnicos administrativos, para os alunos. Então, é pensando em vocês que nós preparamos essa apresentação. Quero já agradecer a participação da professora Cláudia, né, com um tema que será brilhante, vai colaborar muito, contribuir muito para a nossa autoconhecimento, e vou chamar a próxima participante, que é a professora Rosimeire, tá? Um abraço. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sabemos que não é assim do jeito que a gente gostaria, mas estamos indo, né? Meu nome é Rosimeire, eu sou professora de ETEC, atualmente estou desenvolvendo meus trabalhos na CETEC Capacitações, fazendo as capacitações, estando em reuniões com os professores, às vezes em reuniões com os alunos também. E por conta disso, né, além dessas reuniões que eu tenho feito, como a Elisete falou, junto com a equipe, a gente tem escutado também os nossos professores, os nossos orientadores educacionais, os nossos coordenadores, mesmo alguns alunos, né, que a gente às vezes precisa participar.
E dentro desse histórico, dessa vivência que estamos neste momento de isolamento social, com certeza eu tenho escutado dos meus colegas professores e também dos alunos a dificuldade que está sendo esse momento, a dificuldade que é nesse distanciamento a gente não poder ver as pessoas, mas com certeza também tenho escutado dos meus colegas essa visualização de novas possibilidades. Muitas pessoas começaram a se perceber diferente, como disse a professora Emilena, os professores, eles fizeram de tudo, viraram-se no avesso e aprenderam a fazer as suas tarefas, saindo da sala de aula e entrando nessa atividade remota. Realmente que desafio foi, né? Sofremos nós, professores, sofrendo os alunos que sofrem ainda toda essa dificuldade, né? Que às vezes estava ali na sala de aula com seus colegas, agora tem que estar dentro de casa, o irmão falando, o cachorro latindo, a campainha tocando, não está sendo fácil, tenho certeza que não. E como é gostoso, né? Trabalhar numa instituição como essa, aonde a gente pode ver este carinho, aonde os gestores estão sempre pensando o que a gente pode fazer para falar com os professores, e os alunos, coitados, estão tão sozinhos. Então, pensando nisso tudo, a professora Cláudia preparou um tema hoje para a gente brilhante. Eu sei que não está sendo fácil, mas vai ser muito importante que vocês estejam conosco, não somente hoje, como em outros momentos. E se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem da gente, como disse a professora Emiliana, escreva-nos, fale com a gente, somos colegas de trabalho sempre, estamos com vocês. E agora eu quero chamar novamente a professora Sônia, que ela ainda tem umas informações importantes para passar para vocês. Até mais. Olá, pessoal. Voltei, né? E agora eu vou me apresentar, porque eu esqueci de me apresentar. Pode um negócio desse? Pessoal, eu sou a professora Sônia Charpentier, trabalho na assessoria do gabinete da superintendência, tenho um trabalho voltado, né, voltado para o atendimento aí aos diretores das unidades, aos departamentos do Centro Paula Souza, e a professora Laura, professora Emilena, o chefe de gabinete. Então, assim, uma pessoa que faça a mediação aí entre o gabinete e as unidades. Se vocês precisarem de alguma coisa, por favor, contem comigo. E também faço parte dessa comissão de gestão participativa, né, que nós temos aí uma equipe fantástica, pessoas da CESU, pessoas da CETEC, inclusive do gabinete da superintendência e de outros departamentos, tá? O RH, então, assim, a gente tem uma equipe muito legal participando desse processo. E conto com vocês, inclusive fazendo uma propaganda bem rápida, tá, Fábio? Eu sou presidente do COPANS, tá? É uma comissão permanente de orientação e prevenção ao assédio moral e sexual, tá? Então, se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, alguma denúncia, por favor, copans@cps.sp.gov.br ou ouvidoria do Centro Paula Souza, tá bom? Então, já fiz minha propaganda, agora eu vou fazer a propaganda e a divulgação da pessoa mais importante desse evento, que é a professora Cláudia Vieira Carnevale, professora de Psicologia da Universidade São Judas, nossa parceira, assessora de Planejamento no Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Olha só a importância dessa mulher nesse período de pandemia, né? Mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e especialista em impactos da violência na saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Então, a professora Cláudia, essa especialista maravilhosa que está aqui hoje nos brindando com a sua presença e com seus conhecimentos, fará, então, a palestra que nós aí organizamos junto com a Universidade de São Judas para atender da melhor forma os nossos docentes e servidores do Centro Paula Souza. Professora Cláudia, eu passo a palavra para você. Muito obrigada.
Olá, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Bom, e o nosso tema é um tema desafiador, né? Porque além de educadora, essa minha atuação na saúde pública, também atuo muito como psicóloga. E esta tem sido um dos temas mais trabalhados desde o início. Ou seja, a inteligência emocional para o gerenciamento do estresse. Que, aliás, pessoal, eu não conheço nenhuma pessoa que não esteja passando por um estresse, desde o início. E eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque eu trago algumas informações, assim como já foi colocado, né? Esse é um momento de reflexão. Então, eu espero, com muito amor, porque é dessa forma que eu atuo na minha profissão, que vocês possam, né, refletir sobre algumas ideias, alguns conceitos e teorias importantes que eu vou falar, para que possam, né, auxiliar a cada um de vocês a pensar um pouquinho, né, sobre a proposta de sermos felizes, afinal, é isso que todos nós queremos. Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide, vamos iniciar, então, com essa questão, né? Então, o que é isso? O que é essa inteligência emocional e o gerenciamento do estresse? Pode passar o próximo slide, por favor? Então, essa é uma grande dúvida, né? Então, este é um conceito muito falado, né, muito popular pelo Daniel Goleman em 1995. Então, falam até que ele é o pai desse conceito da inteligência emocional, mas, na verdade, vários autores, há muito tempo, desde a década de 90, início da década de 90, já vem dizendo a respeito sobre esta inteligência emocional, até porque foram os pesquisadores, o Sullivan e o Mayer, que pesquisando, né, por meio de evidências científicas, eles acabaram descobrindo que os seres humanos, eles se distinguem por um tipo de inteligência social. Olha só. Ou seja, esses seres humanos, eles possuem certas habilidades que estão relacionadas ao reconhecimento das suas emoções e o controle dessas emoções. E o mais importante, o reconhecimento dessas emoções nos outros. E o que fazer com toda essa informação? O que fazer com essas informações que possam nos guiar na busca de bons resultados, na busca do nosso desenvolvimento pessoal? E principalmente em momentos de crise, em conseguir superar os vários estímulos que estamos vivenciando a todo momento. Então, o primeiro passo é nós compreendermos, né, e desenvolver, pensar em desenvolver essa inteligência emocional. Porque conscientizar que essa inteligência emocional ela é importante, né, para o nosso bem-estar, para a nossa harmonia, e principalmente nas nossas relações. Então, quanto mais a pessoa ela reconhece, ela conhece, ela consegue controlar as suas emoções. E evidências científicas já comprovaram, né, que essas pessoas acabam tendo um maior êxito na sua vida, em todos os âmbitos, em todos os ambientes. Então, essa é a proposta. Bom, mas para nós entrarmos no detalhamento, eu vou convidar vocês agora a refletir sobre algumas questões importantes da vida. Até para a gente poder pensar como, de fato, né, esse conhecimento sobre essa inteligência emocional pode impactar nas nossas vidas. E a primeira pergunta é: como está a saúde de vocês? Vamos para o próximo slide? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Mas para a gente poder pensar em como está a nossa saúde, o que é saúde mesmo? Vamos para o próximo? Então, a saúde,
como vocês estão vendo, nós temos dois conceitos. E aí eu falo que o primeiro conceito ele é muito antigo. É lá 1948, dada pela Organização Mundial da Saúde. Olha só o que foi colocado, que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não apenas de doença. Aí eu pergunto, neste conceito, alguém tem saúde aí? Me contem. Daqui a pouquinho vocês vão me contar, mas vão pensando. Então eu falo que é muito antigo, porque nós estamos já discutindo também já há muito tempo, né, que não é um estado completo, né, até porque a vida, ela é num equilíbrio instável. Então, eu gosto muito mais de usar como conceito esse nosso, do Sistema Único de Saúde, colocada na nossa 8ª conferência, lá em 1990, dada até pela nossa Constituição, que saúde é uma resultante, agora sim, das condições várias, desde a nossa alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, emprego, lazer, liberdade. Olha só quanta coisa. Muito bem. Vamos ver agora o conceito de qualidade de vida, porque, afinal, é sobre isso que nós estamos falando. Está no próximo slide. Então, o conceito de qualidade de vida também, já pesquisado, nós temos algumas dimensões, inclusive, elas são até mensuradas por um survey, né, um questionário que avalia como está a qualidade de vida da pessoa. E ela coloca, né, essa teoria é nos colocada, apresentada a partir aí dessas dimensões. Então, nós temos a dimensão física, né, diz respeito, nós mantemos o corpo saudável, livre de doenças. A questão social, que fala sobre a interdependência das pessoas, olha só, o bom seria um bom relacionamento, nós temos pessoas em que, de fato, a gente possa confiar. Também são as ações voluntárias, comunitárias, solidárias. Esse é um domínio muito importante. Nós temos também a dimensão emocional. Olha só, essa vai ser o nosso foco hoje, né? Que é a nossa capacidade de lidar com os nossos sentimentos e gerenciá-los, né? É bem isso que a inteligência emocional nos convida a refletir para pensarmos nesse sentido como uma habilidade que pode ser desenvolvida. E eu vou contar tudo para vocês. Bom, então vai desde, né, a nossa capacidade de nos permitir a relaxar, de saber dizer não e não se sentir culpado. Olha só, uma coisa tão simples, mas muitas pessoas sofrem por isso. Além disso, né, essa questão dessa dimensão emocional diz respeito também, né, a nossa percepção de mundo, de como nós estamos, nossas perspectivas positivas. Então, tudo isso é muito importante. E uma outra dimensão, né, trazida para esse conceito da qualidade de vida é o espiritual e meio ambiente, que está diretamente relacionado ao sentido de ser, ao nosso propósito. Olha só. Esse tem sido um outro tema muito bacana para a gente poder ressignificar até nesse tempo de pandemia, não é mesmo? Então, qual é o sentido da vida, afinal? Muitas pessoas se perguntando. Eu penso que esse momento é um convite muito especial, não é mesmo? Para que de volta a gente possa pensar sobre o nosso propósito da nossa existência, não é mesmo? A questão também dos valores, das crenças, das nossas tolerâncias em relação a isso e os nossos momentos de reflexão. Muito bem, vamos a mais um conceito que diz respeito, poxa vida, a nossa qualidade de vida no trabalho, que está relacionado a todas essas questões que eu falei para vocês, desde a questão biológica, psicológica, social e organizacional. Muito bem, vamos ver como o pessoal está aí nesse tempo de pandemia. Vamos para o próximo. Esse é um slide bem interessante, muita gente já viu, está na internet, né? Bom, como que está a qualidade de vida nossa no trabalho, não é mesmo? Tendo que ressignificar todas as formas e organizar não só a forma de trabalho, mas também, né, no mesmo espaço, onde está todo mundo junto, família, trabalho, pet, cachorrinho, gato, como organizar.
E, nesse sentido, é importante nós refletirmos também sobre a questão de gênero, isso é muito importante. Então, pesquisas nos falam também que mulheres, 67%, ou seja, 3 em cada 2 das brasileiras se consideram estressadas na maior parte do tempo. E os homens, 50%, eles sofrem por estresse, e aí, muitas vezes, é relacionado, né, a essas questões. Bom, as consequências disso. É importante a gente, então, ir construindo aí a nossa ideia, né? Até a gente poder pensar nos instrumentos e nas ferramentas da inteligência emocional. Então, hoje é um convite para pensarmos, poxa, o que é saúde? Como está a minha saúde? O que é a qualidade de vida que tanto se fala? Quais são os domínios, as dimensões? Como que eu estou em cada dimensão? E a minha qualidade de vida no trabalho? Olha só, as mulheres, novamente, né? Elas têm um infarto aí, uma chance de um risco de infarto 40% maior do que os homens, graças a esse estresse do trabalho, não é mesmo? Bom, no entanto, a ideia, né? E aí eu trago o grande Christopher Dejour, que ele é o pai da psicodinâmica do trabalho, ele tem um laboratório do trabalho lá em Paris, é um grande professor teórico que eu tive o prazer de conhecer, e ele nos fala que a ideia não é a gente eliminar o sofrimento, a gente tem como eliminar o sofrimento. Nós sofremos desde o momento que a gente acorda, né? Dependendo de como está o dia, nesse inverno, né? Sair da nossa caminha, mesmo que seja para trabalhar em casa, acaba sendo um sofrimento. Então, a ideia não é, né? A proposta não é eliminar o sofrimento. E sim, nós pensarmos, né, em elaborar condições, desenvolver, e aí tem muito a ver também com a inteligência emocional, condições que possibilitem os trabalhadores gerirem o seu próprio sentimento em proveito da sua saúde. Porque é bem interessante, né? Ainda tem uma ideia, uma fantasia, quando as pessoas falam, né? É psicológico, é estresse. E aí, esse psicológico e estresse, ele não é mágico. Tudo isso acaba interferindo nossa saúde. No entanto, cada um responde de uma determinada maneira. Olha só, eu gosto muito dessa foto. E aí eu pergunto, né? É possível ser feliz no trabalho diante de tantas circunstâncias? E aí eu sempre provoco o pessoal da segurança do trabalho, né? Esses 2 trabalhadores, literalmente, eles estão na lama, sem EPI nenhum, né? Equipamento de proteção individual, nada. Uma demanda lá atrás, esperando, mas tem um diferencial. Eles estão sorrindo. Esse é o diferencial. E aí eu pergunto, é possível ser feliz no trabalho, na vida? Sim, eu tenho certeza que vocês estão falando que sim. Sim. Nós passamos por momentos de sofrimento, nós passamos por momentos de tristeza. E é disso que eu vou falar agora, é dessa saúde mental. No entanto, é possível sim nós desenvolvermos recursos internos em busca dessa felicidade, que, na verdade, também são momentos. Bom, e afinal, o que é saúde mental? Não é mesmo? Não existe para a saúde mental um conceito fixo. Então, eu trouxe esse, não é mesmo? Que ele retrata bastante a respeito sobre o que é saúde mental, e ele fala que é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno, ou seja, tudo aquilo que nós temos, e as exigências da vida. E a nossa capacidade de administrar a nossa própria vida e as emoções dentro de um amplo espectro de variações, sem, contudo, perder o valor do que é real e precioso. E aí cada um sabe o que é real e de valor e que é precioso. Muito bem. Bom, e aí quando essa saúde mental ela está comprometida,
o que ocorre? Nosso tema aqui é falar sobre inteligência emocional e o estresse. E aí o convite é a gente poder entender o que temos, entendermos como que funciona o estresse no nosso organismo. Então, como eu falei para vocês, infelizmente, para muitas pessoas, quando nós falamos, poxa, essa pessoa está em sofrimento mental, essa pessoa está estressada, ou então, eu já ouvi muito, né? Ah, isso é psicológico, como se fosse algo voluntário, como se fosse até uma forma de banalizar o sofrimento da pessoa, não é mesmo? No entanto, esse estresse, que já tem até um CID, não é mesmo? Ele foi muito estudado organicamente. E isso é muito importante, vocês terem conhecimento. Porque a partir de um estímulo externo, seja uma pessoa, uma situação, um objeto, o nosso corpo, ele reage. Então, nós temos o nosso cérebro com várias glândulas. E a principal, nós temos a nossa glândula, a pineal, a amígdala, que é a nossa glândula mais primitiva, que nos trouxe a sobrevivência. Então, quando nós passamos por um momento, quando nós temos um estímulo, onde nos remete medo. Foi feita uma pesquisa sobre quais os motivos que as pessoas mais se sentem estressadas. Essa pesquisa nos coloca que 85% das pessoas que têm estresse é porque elas têm medo de perder. Olha só. Gente, não é mais ou menos essa situação em que nós estamos vivenciando? O medo de perder a nossa saúde, o medo de perder a saúde daqueles que nós amamos, o medo de perder o emprego, o medo de perder. Bom, esse medo, ele aciona essa nossa glândula primitiva e que ela acaba desencadeando aí uma reação neurohormonal e que vai afetar todo o nosso organismo. Vamos ver o próximo. E o principal dele, que ele acaba interferindo, é no nosso sistema nervoso simpático, que eu brinco que não tem nada de simpático. Porque quando esse sistema nervoso simpático é acionado, vem aquele sentimento até de morte, taquicardia, sudorese, daquela dor de estômago, da dor de cabeça. Olha só, né? Esse pequeno esquema, ele nos fala sobre essa consequência do estresse no nosso organismo. Então, a partir do momento, sim, que nós temos um estímulo externo real, dependendo de como está o nosso interno, o nosso organismo, ele irá reagir. E isso vai impactar com sintomas cognitivos relacionados à aprendizagem, atenção, concentração, sintomas comportamentais. Então, o medo de se expor, então o medo de falar em público, ou mesmo o medo de falar sobre os seus problemas, irritabilidade, sintomas emocionais e todo o impacto do estresse no nosso organismo. Então, todos os nossos sistemas, eles estão interligados. E a partir do momento desse estímulo que nos estressa, pronto, acionou o nosso organismo. Então, isso é muito importante, porque não existe nada, algo mágico, quando a gente fala que é psicológico. Não, não é psicológico. Nós somos um ser integral, bio, psicossocial, cultural, espiritual. Então, nós somos integrais. No entanto, o que a proposta dessa inteligência emocional nos convida é pensarmos, sim, olha que bacana, que é possível desenvolver habilidades para nós podermos controlar esse organismo. Olha só que bacana. Então, no meu consultório, com certeza, muitas vezes as pessoas me aparecem dessa forma. Eu gosto muito dessa foto, porque essa é uma das consequências do estresse.
Nós chamamos da despersonalização dos diversos papéis desempenhados. Então, as pessoas, elas chegam fragmentadas, elas me falam, Cláudia, hoje eu fui no meu armário escolher uma roupa e fui pensando que cara que eu ia aparecer no meu trabalho hoje, ou que eu ia falar com meu filho, com o meu marido. Então, há essa despersonalização. E isso é muito importante, nós pensarmos sobre essa consequência do estresse. É muito grave. E aí, olha só, não há soluções rápidas ou mágicas. Eu acho bárbara essa figura. Sim, claro, é muito importante a questão medicamentosa, inclusive alguns pacientes meus utilizam, eu indico. No entanto, se não houver um processo e uma disponibilidade de entendermos a causa, os processos e o porquê reagimos aos estímulos de forma tão, muitas vezes, fatais para o nosso organismo, nós vamos repetir o erro. Nós falamos, né, que existe até um conceito, né, sobre o erro sincero. O que é o erro sincero? São pessoas que acabam errando na vida, ou seja, reagindo a certos estímulos, a certas situações, de forma, né, que prejudique a si e ao outro. E, no entanto, a forma como ela reagiu era a forma como ela estava conseguindo naquele momento. É a forma como ela aprendeu até aquele momento. Então, é um erro sincero, não foi de propósito. No entanto, a importância da gente conhecer essas reações para não cometer o mesmo erro. Porque senão acaba virando um ciclo muito grande com relação aos estímulos e respostas. Eu falo, sempre que existe uma ação, tem que ter uma... Todo mundo tá falando aí, uma reação, né? Mas não. Porque se nós reagimos, nós ficamos refém do outro. Porque nós estamos reagindo ao estímulo que o outro está nos colocando. Na verdade, nós precisamos ter uma ação e outra ação. O importante não é o que o outro faz com a gente. O importante é aquilo que nós fazemos com o que o outro faz com a gente. Olha só, então respira. É muita coisa, não é mesmo? Bom, e aí, como que faz tudo isso? Respirar, é a gente lembrar, né, exatamente qual a forma correta. Será que nós respiramos da forma correta? Ah, olha só, vou fazer uma atividade com vocês agora. Vou convidar, volta um pouquinho, por favor, Fábio. Isso, essa é a nossa atividade. Vou convidar vocês, então, a ficar nessa postura dessa moça. Vamos experimentar? Então, vamos colocar a mão direita aqui no peito e a mão esquerda na nossa barriga. Muito bem. Agora eu convido vocês a respirarem profundamente. Olha só, aproveita, é muita informação, então respira. Vamos lá. Solta o ar. Respirem novamente. Muito bem. Agora eu quero que vocês respondam aí no chat, e o pessoal vai me ajudar a ver a resposta de vocês. E quero que vocês me contem, uma bem simples. Quando vocês respiraram, aonde que expandiu mais? Foi no peito ou foi na barriga? Se vocês quiserem, podem até fazer de novo, para prestar atenção. Então, inspirem profundamente. Aonde que expandiu mais? Foi em cima ou embaixo? Quem pode compartilhar aí comigo um pouquinho? Vamos lá? É bem interessante. Esse é um começo para a gente poder pensar aí na nossa inteligência emocional.
Nós estamos falando, afinal, apesar de ser todo um construto, né, uma ideia na área da saúde mental, da psicologia, mas nós já vimos aí, de acordo, né, com toda a liberação aí neuroendócrina, fisiológica, que o nosso corpo responde. E aí, essa respiração, ela acaba interferindo. Bom, vocês podem comentar no final, depois, se vocês quiserem. Mas, olha, quando eu faço essa atividade, a maioria das pessoas, elas falam que expandiu mais do lado de cima, no peito. Olha só. E aí, é correto ou não? É o que nós temos para o momento. Mas uma dica, por quê? Se nós formos pensar qual é a forma correta e o que isso acaba impactando também na nossa saúde. Se vocês lembrarem dos bebezinhos dormindo, vamos tentar lembrar, quando eles respiram, a barriguinha deles se expande, fica aquele barrigão, não é mesmo? Quando nós nascemos, nós aprendemos a respirar corretamente. O respirar corretamente é a gente levar a maior quantidade de fluxo de oxigênio para o nosso organismo, porque ele é o principal nutriente das nossas células. E a partir desse alimento poderosíssimo, existem até terapias com oxigênio, não é mesmo? Nós conseguimos também ativar o nosso sistema nervoso e aí ativar o nosso sistema parasimpático, ou seja, maior oxigenação no cérebro, uma maior quantidade e qualidade que nossa corrente sanguínea acaba levando para o nosso organismo. Melhora as nossas conexões neurais, elas acabam respondendo. Isso a ciência comprovou. Muito bem. Então, primeiro passo, vamos respirar. Então, inspirar com o nosso diafragma, levar esse ar com qualidade, com calma. Gente, isso é uma sabedoria milenar, né? Se a gente lembrar dos nossos avós, das nossas mães, sempre alguma avó e uma mãe nos deu um conselho, né? Respira, filha, respira, antes de responder. Foram pesquisar esse conhecimento aí milenar. E tem toda uma fundamentação aí orgânica, né, teórica, para nos dizer que respirar correto acaba contribuindo. Muito bem. Bom, e a inteligência emocional? Vamos lá, agora sim para o próximo. Como eu já coloquei para vocês, não é mesmo? A inteligência emocional, então, é a nossa capacidade de administrar as nossas emoções, assim como as emoções das outras pessoas. E olha que boa notícia, né? Porque a inteligência emocional, diferente do coeficiente de inteligência, que acaba se mantendo mais ou menos ao longo da nossa vida, a inteligência emocional nós conseguimos desenvolver. Vamos para o próximo? Muito bem. E essa inteligência, né? Nós falamos aí, o próprio Daniel Goleman, ele fala, né, que o QI, que é a inteligência mais racional, aquela até que são mensuradas por instrumentos psicológicos, elas acabam se mantendo ao longo do tempo, mas ela não garante felicidade. No entanto, o que esse autor nos coloca, que quem lida bem com seus próprios sentimentos e o sentimento dos outros tem maior probabilidade de se sentir satisfeito e ser eficiente. Isso é o que nos coloca. Olha que bacana, não é mesmo? A gente acaba verificando isso nas empresas, não é? A gente não acaba, enquanto psicólogo, nem realizando mais esses testes sobre QI, né? Essa inteligência racional, e sim as habilidades emocionais. No entanto, o George Bucay, ele fala que nós não somos responsáveis pelas emoções, mas sim do que fazemos com as emoções. Essa é a questão. Muito bem, mas como? Gente, agora esse próximo slide eu adoro.
Lembra um pouquinho a pandemia, né? O que vocês acham aí? Faltou o quê? Eu sempre brinco que faltou a mãe. Ficou com o pai ou com a tia, né? É uma foto linda. Essas crianças estão no auge da sua criatividade. Faltou controle. Ok, mas por que faltou controle? Porque mais ou menos essas duas crianças, elas devem ter o quê? 1 ano, 2 anos. Estão experimentando o mundo. No entanto, neste momento de vida delas, elas precisam de controle, porque senão elas colocam a vida delas em perigo, não é mesmo? Não é só por uma questão, né, de não gostar de criatividade, mas é uma questão de perigo. Então, o que faltou? Não, volta um pouquinho, Fábio, por favor. Faltou aí a maturidade emocional, que elas não têm e que não está de acordo, não é esperado com essa idade. Então, uma primeira dica, né, a gente poder pensar no momento de cada um e na maturidade, nessa maturidade emocional. E aí sim, o que nós temos enquanto inteligência emocional, pensando aí nessa maturidade? Muito bem, nós temos 5 domínios. 5 domínios. Nós temos a autoconsciência, o autocontrole e a motivação. Muito bem. Esses domínios, eles estão relacionados internamente com o nosso eu. E os outros domínios que ele fala sobre esse desenvolvimento da empatia e sociabilidade que tem a ver aí com relação aos outros, não é mesmo? Vamos ver cada um, até porque é sobre isso que nós estamos falando hoje. Bom, dentro de todo esse contexto do que é saúde, do que é qualidade de vida, do que é qualidade de vida no trabalho, do que é saúde mental, o nosso cenário caótico que nós estamos vivenciando, como que essa inteligência emocional pode nos promover, né, para nosso bem-estar, para nossa felicidade. Então, os 3 primeiros, como eu coloquei para vocês, diz respeito, né, às reações do eu, né, o que eu faço com os meus próprios sentimentos. E a autoconsciência tem tudo a ver com autoconhecimento, não é mesmo? Ele é o resultado, porque é impossível nós administrarmos aquilo que nós não conhecemos. Muito bem, vamos para o próximo. E aí, outra reflexão. E você? Como que você se conhece? O que você conhece de você? Não é mesmo? Então, é interessante pensar quais são as suas prioridades, como está a sua qualidade de vida, como que está, qual é o valor dessa sua qualidade de vida. E aí é interessante, né, neste momento, quando a gente coloca sobre, né, esse conhecimento, nós pensarmos que esse conhecimento ele está do lado de dentro ou de fora, a gente se desenvolve. E aí eu sempre brinco, né? Está no Google interno, não é mesmo? E aí, vamos refletir um pouquinho agora sobre essa... Não, volta um pouquinho, Fábio. Obrigada. Vamos refletir um pouco. Então, essa autoconsciência, é interessante vocês observarem os seus comportamentos, os seus sentimentos, a relação com os estímulos que vocês têm no dia a dia, com as suas decisões pessoais. O autoconhecimento, a autoconsciência é o ponto de partida, é a chave para a inteligência emocional. E reconhecer esse sentimento, não é mesmo? É muito importante, porque aí, a partir do momento que a gente reconhece, a gente consegue controlar. Muito bem. No entanto, para controlar, a gente precisa verificar um pouquinho quais são os recursos internos que nós temos. Quais daqueles que vocês já lançaram mão para resolver situações difíceis? Todo mundo já passou por uma situação difícil. E todo mundo, algumas conseguiram resolver e outras não.
Então, tentem buscar esse conhecimento. No momento difícil, como que vocês resolveram? Reconheçam a qualidade de vocês. Nós estamos num momento, todos nós, eu estou junto com vocês, num momento muito difícil, muito complexo. Mas então, por isso, mais do que nunca, é importante nós olharmos para essas qualidades e pensar nas oportunidades de melhoria. Então, entenda que os erros, eles vão ocorrer, mas eles nos servem como um grande aprendizado. E é a partir dessa autoconsciência que a gente consegue se monitorar, a gente consegue se observar, observação, e que pode influenciar aí com relação, né, aos nossos próprios atos e pensar que os nossos atos, de uma forma consciente, pensando nos nossos recursos internos, nas nossas qualidades, nós possamos nos beneficiar com isso e beneficiar a todos à nossa volta. E olha só, eu gosto muito dessa reflexão do Einstein. Perguntaram para ele, agora sim, né? Qual seria, o Einstein ele foi questionado e perguntaram para ele qual é a pergunta mais importante que uma pessoa pode fazer em sua vida. Olha só, que interessante, né? Aí ficaram pensando, será que é a relatividade, a gravidade, a teoria do campo unificado? E olha o que ele respondeu. Ele falou que a pergunta mais importante que uma pessoa pode fazer em sua vida é: será que o universo é amigável? Vamos pensar um pouquinho o que ele quis dizer com isso. Como assim? Essa é a pergunta mais importante. Será que o universo é amigável? Significa isso, para ser importante. E aí eu falo, né? Tinha que partir de um gênio, é inegável. Né? O Einstein é um gênio. Na verdade, o que ele está querendo dizer com isso? É que dependendo da resposta, essa resposta, ela vai refletir exatamente como está o universo, o mundo interno da pessoa. Vamos para o próximo? Porque tudo, né? A forma como nós somos determina como nós vemos tudo à nossa volta. Como nós vemos os outros, como nós vemos a vida, as suas escolhas. E aí a importância desse autoconhecimento. E, novamente, né? Nós vamos encontrar, quando a gente mergulha um pouquinho nessa reflexão, né, desse autoconhecimento, nós vamos encontrar muitas qualidades. Pensem como vocês resolveram desafios importantes na vida de vocês. Nós vamos encontrar erros também. Mas pensar que os erros, eles ocorreram, vão ocorrer, mas e que eles nos servem como aprendizado. E a importância da gente poder olhar para isso mais internamente, vamos olhar, né? E aí a gente poder olhar a importância e que muitas pessoas acabam sendo comprometidas aí na sua autoestima. Então, vamos para o próximo slide. Como está a autoestima? Então, a autoestima, ela está diretamente relacionada ao autoconhecimento, a nossa aceitação, a nossa compreensão, o auto-perdão. Então, quando a gente fala, puxa, a minha autoestima está muito baixa. Como que faz para melhorar a autoestima? Esse é um passo. Primeiro, a gente reconhecer. Vamos para o próximo slide? A gente conseguir reconhecer o nosso amor próprio. Nosso amor próprio. Todo mundo tem as suas qualidades. Mas, às vezes, eu acabo vendo muito, as pessoas acabam negando, como se fosse pecado falar sobre as qualidades. Não, não é. É um fator protetor reconhecer as nossas qualidades. Porque serão essas qualidades que nos auxiliarão num momento de crise. Olha só, o mergulho para o autoconhecimento, não é mesmo?
Então, as fontes, né, para a gente buscar essa autoestima, está no autoconhecimento, nessa aceitação, na autocompreensão. No auto-perdão, a gente se culpa muito. Não. Menos. Vamos fazer as pazes. Eu acho tão bonita essa foto, né? Vamos fazer as pazes conosco mesmo, não é mesmo? Muito bem. E aí sim, né, a gente compreendendo um pouquinho esse universo dessa primeira habilidade, que é a autoconsciência, o autoconhecimento, aí sim a gente consegue ir para a segunda habilidade, que é o autocontrole. Não tem como a gente controlar aquilo que a gente não conhece. Então, o autocontrole, ele diz respeito, né, a nós agirmos com protagonismo. Eu gosto muito dessa frase do Lao Tse, né? Ele fala que quem vence os outros é forte, quem vence a si mesmo é invencível. Sim. Então, nós vencemos a nós mesmos. Uau! Seremos invencíveis. E o autocontrole é uma aptidão fundamental. Afinal, a única pessoa, né, que nós temos poder de transformar. Quem é, pessoal? Somos nós mesmos. Gente, utilizem desse poder. Olha, acho que eu vou dar uma má notícia. Está comprovado, nós não conseguimos modificar ninguém. Ninguém. A única pessoa que a gente consegue somos nós mesmos. Então, vamos utilizar desse poder, vamos lembrar, né, daquela pergunta tão importante do Einstein, né? Porque como nós vemos o mundo, é como está aqui dentro. Então, façam essa pergunta para vocês. Olha, dado de realidade, né? Esse mundo está caótico, esse mundo, nós estamos aí com uma variável real, né? De adoecimento, de morte, de perda de emprego, de perda de pessoas queridas. No entanto, esse é um estímulo externo. E aí eu pergunto, por que tem pessoas, né, que aparentemente, né, diante dos seus recursos financeiros, sociais, está tudo legal, mas elas entraram em pânico com essa pandemia. Em pânico. Estão lá no meu consultório. E por que tem pessoas que nem tanto a sua questão financeira está equacionada, ou mesmo as suas relações sociais, está lidando melhor com essa pandemia? Por quê? Porque a pandemia, ela está sendo mais um estímulo das nossas vidas, mais um gatilho muito importante. Porque quando nós temos as nossas crises de estresse, principalmente, as depressões, os adoecimentos mentais e outros, porque a psicossomática, os médicos, oncologistas já estão falando que várias doenças foram desencadeadas a partir de estímulos estressores. A pandemia é um estímulo estressor. Bom, na verdade, a resposta é, a partir do momento da história de vida de cada um, do que foi vivido, do que foi aprendido, as pessoas vão responder a esse estímulo. A pandemia é mais um importantíssimo estímulo e gatilho. Vamos lembrar, eu gosto muito dessa frase, quem falou foi Cortella, né? Ele falou que o mais importante não é o que os outros fazem com a gente, sim aquilo que nós fazemos com o que o outro faz com a gente. Aí sim, lembrem-se, ação é outra ação. Senão nós vamos reagir. E vamos viver reativamente o tempo todo. Não é mesmo? Mas o autocontrole é só possível quando nós entendemos um pouquinho o que nós temos enquanto recursos internos, as nossas qualidades, as nossas oportunidades de melhoria, não é mesmo? E pessoas que acabam tendo esse controle emocional, elas tendem a se recuperar muito mais rapidamente dos reveres que acontecem, né, nos contratempos aí da nossa vida. Então, a importância é nós agirmos com esse protagonismo.
Bom, estamos na segunda habilidade. A terceira habilidade, então, é a automotivação. Ah, aí sim, né? Eu brinco que eu falo que eu entrei 2 vezes na fila da automotivação. Gente, é claro que é super bacana nós termos aí os estímulos externos e que é muito importante, né? A gente poder apoiar as pessoas que estão do nosso lado, a gente estimular. No entanto, a gente não pode ficar esperando somente isso, né? Dependendo, né, dos elogios, da motivação externa. Elas contribuem muito e são necessárias, mas isso não determina. E aí a importância da gente pensar nessa automotivação. Ela é essencial, porque é como se nós fôssemos colocar, né, as nossas emoções a serviço de um objetivo. Tem que ter meta, tem que ter um objetivo. É muito bonito uma história que eu ouvi do Fernando do Galeano, que ele conta uma história, né, que ele foi perguntado sobre para que servia a utopia. Né? A utopia é algo que nós damos um passo, a gente olha para o horizonte, a gente dá um passo, parece que fica mais longe o desejado, né? O utópico é algo que nunca vai ser alcançado. Mas para que serve a utopia, afinal? A utopia nos serve para caminharmos. Então, o importante é caminharmos, mas para nós caminharmos, para a gente não paralisar nesta vida, nós precisamos de um plano, a gente precisa de uma meta, a gente precisa de um objetivo. Isso nos mantém com uma mente criativa, na busca de soluções. Então, essa automotivação, né, se eu pudesse, para eu dar uma dica, né, como que eu vou me automotivar se tudo à minha volta está um caos? Faz um plano, coloca uma meta, coloca um objetivo para amanhã. Amanhã eu vou levantar e vou tirar um tempo para cuidar de mim. Vou passar um creme sem ser no automático. Vou pentear meus cabelos sem ser no automático. Vou cuidar do meu corpo. Olha, são questões simples. Simples. É a consciência, é a atenção plena para o momento. Para o momento. E aí, a partir disso, a gente vai estabelecendo outras metas mais audaciosas. O importante é caminhar. Muito bem. E agora nós vamos para as 2 últimas habilidades da inteligência emocional, que é a empatia e a sociabilidade. Então, a empatia, né, e a sociabilidade são habilidades também interdependentes, mas que são habilidades voltadas mais para o externo, para os outros. Né? A empatia é um tema muito falado nessa pandemia, extremamente importante. E por quê? Não é mesmo? Porque quando nós estamos mais sincronizados com as pessoas, o tempo voa, o tempo ele fica mágico. Vocês sabem disso, quando vocês encontram alguém muito querido, que a gente gosta muito, a gente começa a conversar, a gente fala, gente, voou o tempo. O que acontece? Essa sincronia. Mas é muito mais fácil, né, a gente ter a empatia pelas pessoas que nós gostamos. O grande desafio é ter empatia com pessoas que não conhecemos. Vamos além, olha, o desafio é maior, hein? Ter empatia com pessoas que nos desafiam o tempo todo, não é mesmo? Então, nós observamos que as pessoas empáticas, elas estão muito mais sincronizadas com os sutis sinais do mundo externo e que acabam indicando, né, o que os outros precisam ou desejam. Então, faça um exercício, observe, nesse momento da pandemia, observe seu filho, não está sendo fácil, principalmente para as crianças. Pensa a criança lá no auge, né, da sua vitalidade, da sua criatividade, tendo que ficar confinado, os adolescentes tendo que ficar ali confinados e reféns de regras e regras e regras e mais regras, não é mesmo? Então, por definição, a empatia é a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar
dos outros, não é mesmo? E nesse momento, sem exceção, todos nós estamos passando por várias tensões, várias, que eu já falei para vocês, desde a preocupação com a nossa saúde, com vida, morte, emprego, relações, quantos relacionamentos acabaram terminando nessa pandemia? Uau! O que será que aconteceu, não é mesmo? Esse é um tema bem bacana que eu gosto de falar. Mas essas incertezas, né? Todas essas incertezas, esses conflitos, é muito importante. Isso nos ajuda também a nos reconhecermos dentro do processo, e isso vai melhorar muito também as nossas relações. E aí, consequentemente, a sociabilidade, né? Então, além de nós praticarmos, né, a empatia, de pensar, de fato, o que é ser criança nessa pandemia, o que é ser, né, um professor nessa pandemia, o que é ser um administrador, o que é ser um adolescente, uma mulher, o que é ser um marido, não é mesmo? E aí sim, a gente pensa nessa outra importante habilidade que compreende a inteligência emocional, que é a questão da sociabilidade, não é mesmo? Então, a importância, né, da sociabilidade, dos relacionamentos, tem tudo a ver com a empatia, é necessário a gente desenvolver. Então, é uma busca também da gente poder compreender, entender o outro, pensar como o outro acaba funcionando, se relacionando, não é mesmo? Bom, vamos para o próximo? Então, enquanto inteligência emocional, é a importância aí da gente poder olhar, né, sobre esse reconhecimento das emoções, para a gente entender quais foram as sensações e sentimentos. Parem um pouquinho, não racionalizem, pensem, que emoção me vem quando eu penso nessa pandemia? Que emoção? Ok. O que significa essa emoção para a minha vida? Tentem entender, tentar buscar momentos, desafios que vocês passaram. Então, a importância, né, da gente poder olhar sobre esse aspecto desse desenvolvimento das várias habilidades da inteligência emocional é a gente poder pensar que é possível nos desenvolvermos. No entanto, mesmo, né, nós praticarmos essa inteligência emocional, ela não é garantia para nos tornarmos imunes dos altos e baixos, até porque nós vivemos na impermanência e os desafios são enormes, eles são grandes para viver com qualidade, feliz, em paz. Eu falo que paz, felicidade plena. Eu acho que no momento, né, acho que nem por conta dessa pandemia, mas diante do que acontece no mundo. Se eu pensar que tem tantas pessoas que não têm o que comer na mesa, tantas pessoas em guerra, fica difícil pensar numa paz plena e uma felicidade plena, né? Se eu pensar em tudo isso que ainda ocorre no mundo e que vai continuar ocorrendo mesmo depois dessa pandemia, mesmo para as pessoas que meditam, eu sou uma grande meditadora há 20 anos, mas é impossível pensar na plenitude, mas é possível pensar em momentos de felicidade. Que essa é a vida, são momentos, e que é possível nós desenvolvermos algumas habilidades para nos promovermos dessa felicidade, não é mesmo? Então, desenvolver essa competência, ela poderá nos ajudar a lidar melhor com as nossas emoções negativas sem anulá-las. Nós não podemos negar as emoções, elas são muito importantes. Então, a ideia jamais, né, é impedir com que a gente pare de sentir aquele frio na barriga quando a gente vai para um encontro, aquela emoção quando a gente encontra uma pessoa, não é mesmo? Ou
as várias turbulências que a gente acaba passando na vida. Não, a ideia é para que a gente possa contribuir, possamos lidar com todas as reviravoltas da vida, administrando tudo isso sem sofrer tanto, sem adoecer. Eu acho que essa é o ponto-chave. Sofrimento existe. A ideia não é eliminar o sofrimento. Lembre-se do Cristo de Júlio. A gente é aprender a administrar. E aí, nesse sentido, a minha ideia aqui, que eu vim com muito prazer, com muito amor, né? Convidar a todos vocês a revisitarem os seus valores, as suas qualidades e realizá-las. Lembre-se, o poder de transformação de um ser nós temos somente com nós mesmos, não é mesmo? E a ideia é a gente conseguir realizar nesse momento tão desafiador. E cada um vai fazer do seu jeitinho, a partir do seu potencial, das suas experiências. Não existe melhor ou pior, mais ou menos. É cada um no seu momento. E é importante descobrir essa forma. É importante a gente descobrir no dia a dia, encontrando o propósito vital em cada fase da nossa existência. Olha a importância do mergulho para o autoconhecimento, não é mesmo? E aí, assim, nesse sentido, nós vamos nos sentir muito mais seguros com nós mesmos. E isso acaba nos motivando a querer viver melhor, não é mesmo? E aí, esse é um caminho muito bom e que vai ser transformador para a nossa realidade, para nós vivermos num mundo melhor. Só que para isso é importante, né? É fundamental nós estarmos abertos a mudanças e estabelecermos um forte desejo de nos conhecermos melhor, com sinceridade, com clareza e sem medo de encontrar o que for. É importante a gente encontrar as nossas fraquezas e muito mais as nossas qualidades. E aos pouquinhos, não é mesmo? A gente ir descobrindo a nossa força, a nossa beleza interior. Que é isso que nos faz nos sentir pessoas únicas. Gente, cada um de vocês são únicos. Não existe igual. Não existe. E aí, quando nós, de fato, né, reaprendemos a nos ver, eu acho que esse é o convite, né, falando sobre um conceito tão na moda, né? Inteligência emocional para viver melhor. Na verdade, é um convite para a gente poder reaprendermos a nos vermos, né, com as nossas qualidades, com os nossos valores inatos e conseguir, com tranquilidade, reconhecer de fato essas nossas qualidades e as qualidades dos outros. E esse reconhecimento sincero, com certeza, irá nos ajudar e fortalecer e a crescer com liberdade. Uau, liberdade. Eu falo não, né? Uma grande frase, que a liberdade, que a verdade nos liberta, não é mesmo? Então, é a busca desse encontro, dessa verdade, da nossa verdade. E aí nós temos também algumas estratégias bem interessantes. Por exemplo, né, aqui no caso, nesse slide, nós temos a roda da vida, muito conhecida. Então, nós temos várias dimensões aí. Por onde começar? Faz a roda da vida. A roda da vida, olha, tem na internet vários esquemas, né? Fala sobre as várias dimensões. E aí, olha que bacana, tá todo coloridinho aí, vocês fazerem uma avaliação, de 0 a 10. Como que está, não é mesmo? A minha saúde física, a minha saúde emocional, o meu relacionamento. Ok, faz um mapeamento de como está nesse momento. É um primeiro passinho. E aí, tem que ter um plano, tem que ter uma meta. Vamos lembrar, a automotivação, ela está ligada diretamente a uma meta, um plano, a um objetivo. E aos pouquinhos, nós ir realizando, né? Essas metas, essas atividades, com base no nosso plano, no nosso planejamento.
Então, tem que tomar atitudes. E aí, colher os resultados. Bom, e para finalizar, eu gosto muito de trazer aí, da psicologia, e eu brinco, né? Gente, se nada mais der certo, nós devemos amar para não adoecer. Essa é uma frase do Freud, e que o amor, também já foi feito várias pesquisas, né, sobre o sentimento do amor. Quais são como que ele atinge os nossos neurotransmissores, o que ele libera neuroquimicamente? Ele libera muitas substâncias que acabam regulando muita coisa do nosso organismo. Então, essa é a proposta do dia de hoje, a gente refletir sobre a vida, né, gente? Estamos falando sobre a vida, o quanto ela é preciosa e o mais bacana, né, o quanto é possível nós promovermos a sua melhora, não é mesmo? E o próximo slide também fica um convite para vocês, aí em relação à nossa parceria da Ânima, da São Judas, né? O curso de psicologia nosso, nós oferecemos vários atendimentos gratuitos, presenciais, online. Eu vou deixar aqui para vocês. E para finalizar a nossa palestra, para a gente poder abrir para as perguntas, eu, neste momento, só tenho a agradecer muito esse espaço, muito. Uma gratidão enorme a toda a equipe que eu estou vendo aqui, em nome da Sônia, agradecer Instituto Paula Souza e o mérito, né, que essa instituição tem dessa preocupação tão importante com pessoas que têm seu valor e que necessariamente, muitas, precisam redescobrir esse valor que existe dentro de cada um. Mas vocês podem ter certeza que toda essa equipe, por meio desse programa, né, que foi instituído com 8 palestras, eles estão reconhecendo o valor de cada um. E eu fico muito feliz por participar neste momento com todos. E agradeço muito. Acho que agora a ideia, nós abrimos para perguntas, não é mesmo? A professora Sônia vai estar colocando as perguntas. Vamos aproveitar, nós temos aí um tempinho. Eu deixei meu contato para vocês. Eu também vou estar liberando essa apresentação. Ela é pública, para vocês aproveitarem um pouquinho, revisitarem. Muito bom estar aqui, ouvindo tudo isso, e, nossa, professor, adorei, estava aqui acompanhando também as perguntas pelo chat, foram muitas, né, a gente quer responder todas, a gente quer replicar todas as questões aqui, eu achei muito interessante, né, algumas coisas contadas aqui que eu não vou colocar agora, mas, assim, me vi em algumas pessoas, né? Alguém disse assim, eu tenho 50 anos e ainda não aprendi a ter inteligência emocional. Realmente é por aí. Mas, professora, eu tenho aqui 2 perguntas que eu separei, que eu vou ler para você, depois teremos mais perguntas. Uhum. Eu tenho ficado doente neste período de isolamento social. Já tive crise de estômago, dores fortes de cabeça, não estou me relacionando muito bem com a minha família. Moro com os meus pais e 2 irmãs. Sei que eles me amam e eu os amo muito também, mas não consigo ter paciência em casa. Isso que estou sentindo é estresse? É uma pergunta, professora Cláudia.
Vamos lá. Pois é, como nós já vimos aí na apresentação, o estresse não é algo mágico, né? Fantástico. O estresse, que significa a questão das pessoas, a partir do momento em que elas recebem um estímulo, elas acabam reagindo, não é mesmo? E aí a ideia é a gente poder pensar a respeito dessa reação. Então, tudo que lhe causa sofrimento neste momento, né? E eu penso que é diante dessas circunstâncias, com certeza, esse estímulo estressor que nós estamos vivenciando, ele acaba impactando na nossa saúde física, mental. Sim, é um estresse. Então, esse sentimento de falta de paciência, esse sentimento de falta... O que mais que ela colocou, Rose? Ela disse que ela teve dores de cabeça. Dores de cabeça, os sintomas generalizados. É claro, né? Muito importante. Quando os sintomas, principalmente os sintomas aí físicos, né? Dor de estômago, dor de cabeça, náusea. Então, assim, a primeira recomendação é procurar um médico, ok? No entanto, a gente entende, né, que esses sintomas podem ser reações do seu estresse. Mas não é porque é um estresse que você não vai procurar um medicamento, um atendimento. Eu falei, a grande importância, em muitos casos, é a gente associar, né, a psicoterapia que nós chamamos, que é esse mergulho para o autoconhecimento. Em alguns casos é importante o medicamento, porque já atingiu o seu organismo. Quando você fala, quando as pessoas me falam assim, eu tô com uma dor de estômago, uma dor, isso é físico, isso é seu organismo respondendo, precisa ser tratado. Já chegou num momento em que seu organismo está liberando aí, liberando por meio dos neurotransmissores, vamos lembrar do sistema simpático, sistema parasimpático, reações endócrinas, fisiológicas, orgânicas, químicas, que tem que ser tratado. Pode ser o desencadeador, o estresse? Com certeza, na maioria das vezes. Mas é importante cuidar. E aí, o que fazer? É esse convite, né? Primeiro, para um mergulho nesse autoconhecimento, partindo do reconhecimento das suas qualidades. Pense em muitas coisas boas que você tem. Todos nós temos. É importante a gente poder trazer esse valor, porque o sentimento, do mesmo jeito, né, que o medo, esse estímulo externo que nos causa sofrimento, ele desencadeia toda uma reação neuroendócrina no nosso organismo, o sentimento de valor com nós mesmos também vai liberar, né? Tem um neurotransmissor super poderoso, o GABA. Então, quando nós estamos em sentimento de, poxa, como eu consigo ouvir as pessoas, ou como eu consigo me concentrar, como eu faço o meu trabalho bem, eu sou uma boa mãe, uma boa filha. Você trazer esse reconhecimento, essa autoestima, esse alimento, você também vai estar criando novas conexões no seu organismo. Então, sim, o que você está sentindo pode ter sido desencadeado por um estresse, no entanto, é muito importante você procurar, né, se os sintomas persistirem, um médico, porque tem casos que é importante fazer essa regulação. No entanto, né, a paciência. Tenha paciência em primeiro lugar com você. Aceite isso, não se culpe. Porque a partir do momento em que a gente consegue fazer as pazes com nós mesmos, a gente consegue lidar com o mundo. É automático. Professora, tenho aqui mais uma pergunta para a senhora.
Professora Cláudia, desde que começou o isolamento social, me sinto desmotivada para ler, estudar e até mesmo trabalhar. Isso pode ser uma depressão? Olha só. Nossa, que pergunta importantíssima. Até porque, assim, isso é no mundo, gente, isso é uma estatística mundial. No mundo, nós temos, assim, 300 milhões de pessoas com depressão. No entanto, como que nós diagnosticamos a depressão? Porque, novamente, né? Então, os nossos sentimentos, aqueles que são persistentes, que nos trazem sofrimento. Então, no caso que foi colocado, não é mesmo? Então, tristeza, uma falta de cansaço. Bom, para fechar o diagnóstico, né, os sintomas da depressão, tem um rol, que isso tem que ser diagnosticado, né, por um psicólogo, por um psiquiatra. No entanto, algumas dicas, né? Então, quando você percebe alterações grandes de humor, sentimento de desvalia, um sentimento de autodesvalorização o tempo todo, né? Aqueles pensamentos recorrentes, o vazio, tem a ver também um outro sintoma relacionado à questão cognitiva, motora, tem a ver o sintoma com insônia. Então, é assim, com esses somente 2 sintomas que você colocou, não tem como nós dizermos, né, que é uma depressão. Além disso, eu precisava entender um pouquinho a história, mas é importante esse alerta, né? Puxa, será? Então, a importância, sim, de olhar para isso com cuidado, perceber o quanto esses sintomas acabam persistindo na sua vida, porque muitas pessoas acabam tendo depressão e não sabem que estão com depressão. E é um sofrimento imenso, imenso. No entanto, a depressão, que dizem respeito a sintomas, né, emocionais, psicológicos, elas acabam desencadeando também, né, de acordo, né, com o nosso sistema aí, neuroendócrino e metabólico, várias disfunções fisiológicas, mas quando acaba atingindo, né, algum órgão, acaba desenvolvendo alguma patologia mais grave, é porque já passou muito tempo. Então, muito importante, sim, né, ficar em alerta, é importante observar os seus sentimentos, observar como está seu apetite, observar aí com relação se você tem dores generalizadas. Então, estou dando algumas dicas, né, sobre os principais sintomas e a gente conseguir ver qual é o momento de estarmos com o especialista para nos auxiliar. É muito importante isso, ok? Mas esse tema, acho que valeria uma sugestão aí, de falarmos só sobre a questão da depressão. Temos mais alguma pergunta? Mais algumas? Vocês acabam contribuindo tanto. Professora Cláudia, temos inúmeras perguntas, tá? Mas, a princípio, quero agradecer esse jeito carinhoso que respondeu as que eu fiz. E só para lembrar, né, que a senhora falou que teria um tema só sobre depressão, em outras webinars nós estaremos tratando um assunto desse também, que é de extrema importância. E agora eu gostaria de chamar a professora Elisete, que também tem algumas perguntas para lhe passar. Passo a palavra para a professora Elisete. Obrigada, professora, um abraço. Professora, eu quero agradecer. Foi uma apresentação muito suave. Assim, teve muita manifestação de agradecimento no chat e muitas perguntas. Então, assim, a nossa vontade é de continuar a noite aqui. Eu até vou pegar uma frase que eu li deve ser uma professora que se manifestou, que falou que tudo que fazemos por amor nos traz alegria. E eu acho que é isso que a gente sente numa apresentação como essa, porque eu tenho certeza que todo mundo trabalhou o dia todo
né? Está completando aqui as suas 16 horas no ar e está aqui ainda motivada para dar continuidade e para se autoconhecer e se amar. Então, assim, quem assiste essas apresentações, o nosso objetivo não é que fiquem estressados com tantas apresentações, mas é que aproveitem esse momento para si, para pensar em si, para pensar no seu amor, né? E dar atenção para isso. Eu, assim, recebi muitas perguntas e verifiquei, eu vou tentar juntar até duas em uma, que foi uma manifestação de docente, em que ela coloca assim, eu não sei se é ela ou se é ele, né? Nesse momento, o professor se sente muito pressionado, né, o tempo todo. Então, como ajudar esse profissional na escola e dar um suporte de qualidade de vida para poder auxiliá-lo? Ela fala da equipe escolar. E uma outra pessoa faz uma outra pergunta, que é muito parecida com essa. Como podemos ajudar o outro? Os gestores auxiliando professores, professores auxiliando alunos. Como podemos mudar o outro? Mas como podemos indicar o caminho a seguir? Então, assim, dentro de várias questões, é como trabalhar com a gestão da unidade, né? O professor, o gestor e o aluno. Que bárbaro! Que bárbaro! Excelente! Aliás, afinal, esse é o nosso maior desafio, não é mesmo? Eu sempre coloco, né? Eu gosto muito de trabalhar também com ambiente de trabalho, essa perspectiva, né, sobre a saúde emocional. E como eu coloquei para vocês, a única pessoa que nós podemos transformar no mundo somos nós. Então, eu creio que o primeiro passo seja a disponibilidade das pessoas para estarem juntas. Então, eu achei muito belo, né, a segunda pergunta, falando assim, como ajudar o outro. Olha, que perspectiva avançada, né? A preocupação em ajudar o outro. Então, a primeira coisa é a gente poder se sentir disponível em estar com o outro. Para nós estarmos disponível com o outro, nós precisamos estar disponível para compreender o que nós temos para oferecer, enquanto qualidade e oportunidade de melhoria. Ok, eu vou estar com outro que é muito diferente, e que está passando por problemas semelhantes aos meus. Então, eu gosto muito, né, quando a gente fala sobre gestão compartilhada. Dá muito trabalho, gente. Vocês não têm noção, vocês têm sim. O que é colocar pessoas diferentes dentro do mesmo ambiente e discutirmos soluções. No entanto, é extremamente necessário. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar dos links aí, né? As 5 habilidades: autoconsciência, autocontrole, automotivação. Automotivação, então, primeiro, a disponibilidade de estar com o outro a partir daquilo que nós vamos encontrar. Mas, para a gente não reagir ao outro, é importante a gente primeiro reconhecer com aquilo que nós temos a oferecer. O problema é que tem algumas pessoas que acabam se colocando em situações, até para ajudar, né? Mas não estão preparadas para aquilo que vem. Por que elas não estão preparadas? Porque elas não se conhecem tão bem. Lembrem-se, né? Então, assim, não importa o que o outro faz com a gente. Importa como eu vou lidar com aquilo que nos coloca, com esse estímulo. É importante pensar, nós temos estímulos o tempo todo. O tempo todo. Nós temos altos e baixos o tempo todo. O primeiro passo, se a gente não entender o que eu tenho para oferecer de qualidade e as minhas oportunidades de melhoria,
a intenção de estar com o outro vai sofrer um sério risco de, às vezes, dar errado. Porque é bacana. Até porque não tem outra saída, né, gente? Nós não fazemos nada sozinhos, nada. Então, é importante, sim, pensarmos nessa disponibilidade de estar com o outro e entender que vai aparecer de tudo. Só que para a gente aprender a lidar com esse tudo, a gente precisa primeiro olhar para dentro. É o Google interno. Não tem outra saída. E aí, se colocar com verdade, com sinceridade. E ter um plano, tem que ter objetivo, porque senão vamos discutir o sexo dos anjos, quando a gente fala de uma forma corporativa, certo? Nós trazemos, sim, a singularidade, as especificidades, no entanto, enquanto instituição, nós temos uma meta muito clara, que é o desafio de todos nós. E essa meta tem que estar clara para todo mundo, tem que estar pactuado com todo mundo. Nós estamos aqui por quê? Qual é o nosso objetivo? Ok, dentro desse objetivo e dentro da nossa disponibilidade, vamos conversar. Vamos conversar, vamos compartilhar, vamos combinar, tem que ter combinados. Gente, eu faço parte de um processo, né, bem bacana, intersetorial, que vocês conhecem muito bem, que é a Justiça Restaurativa. Justiça Restaurativa, aqui no estado de São Paulo, nós temos alguns pilotos, inclusive com a educação, para tratar de conflitos graves, de uma forma diferente, utilizando inteligência emocional. Tem uma metodologia para essa justiça restaurativa, é feita uma roda de conversa, trazem todos os envolvidos relacionados ao conflito, só que tem que ter um plano. Nessa roda de conversa, cada um fala sobre a sua perspectiva relacionada àquele problema, ao conflito, mas depois tem que fechar com um plano. Então, o nosso objetivo é claro enquanto instituição, seja na área da educação, na área da saúde, na área do transporte, da segurança pública, nós temos claro. O problema é que são tantos estímulos e que, às vezes, a gente acaba se perdendo neles. Então, a importância de se objetivar, mas trazer essa disponibilidade a partir, primeiro, dessa autoaceitação, desse reconhecimento, para a gente poder aceitar o outro. Porque se a gente não se aceita do jeitinho maravilhoso que nós somos, nós jamais vamos aceitar o outro. É um pouquinho. Espero ter respondido. Respondeu sim. Professora, uma outra questão é o seguinte, nós temos aí um caminho para o autoconhecimento e o conhecimento do outro, né? A empatia e tudo. E vários fatores que podem desencadear sintomas, né? Nas pessoas. E aí elas têm que buscar recursos. O que podemos sugerir para as pessoas que estão evitando as questões negativas, mas elas estão tendo perdas. Então, perdas de amigos, perdas de pessoas da família, pessoas mais próximas, porque uma coisa é evitar a televisão, né, as notícias e tudo que vem para a gente diretamente de informação todos os dias, mas quando começa a aproximar, e existem muitas pessoas vivendo isso, agora, cada vez mais, nós temos notícias, né, de familiares, de funcionários, então, assim, essas pessoas que estão vivendo essa situação, o que elas podem se programar, como elas podem se preparar, qual o subsídio emocional que elas precisam para sair desse luto? Sim. Eu penso que assim, o importante é não negar, né? Então, a ideia é não negar o sentimento, isso é muito importante. Nós estamos vivenciando, várias pessoas já vivenciaram a perda por pessoas por conta do Covid real,
seja mãe, seja filho, irmão, amigo, perdi muitos amigos já. E além disso, né, nós não temos nem a possibilidade de falar um adeus, seja no hospital, seja mesmo ali velando o nosso morto, enterrando o nosso morto. Isso tem causado um estresse muito grande. Nós estamos falando de estresse. Estresse não é só aquilo que nos irrita, é aquilo que dói emocionalmente, é aquilo que faz sofrer. E aí, assim, a ideia não é eliminar o sofrimento, não tem como, não existe pílula para isso, não tem. Então, a primeira coisa é a gente reconhecer esse sofrimento, e a gente poder honrar a nossa história com essas pessoas. Então, é importante a gente poder falar sobre essas pessoas, porque às vezes eu sinto, até no meu ambiente de trabalho, sabe? As pessoas falam assim, poxa, morreu a Dona Maria. Ah, foi Covid. E não se fala mais nisso. É como se fosse, né, da mesma forma que a gente não pode ter contato físico, que é atualmente a nossa vacina para nos protegermos do Covid, parece que foi colocada aí de forma subliminar que também a gente não pode entrar em contato emocional com as pessoas. Então, essa negação acaba comprometendo muito o psicológico das pessoas. Então, a primeira coisa é honrar essas pessoas que estão em sofrimento pelo Covid, as pessoas que morreram pelo coronavírus, poder falar, poder compartilhar, ter o seu espaço para chorar. O luto não está sendo vivido, Elisete, ele está sendo negado. Parece assim, foi dada uma informação, né? Então, é negado ir no hospital, é negado velar o nosso morto, é negado, e aí a pessoa ela acaba, né, transcendendo essa negação para os sentimentos. Isso acaba sendo um fator estressor muito grande, né? Então, ligue para um amigo, ligue para um conhecido. Nós colocamos aí os nossos serviços também. Fale sobre essas pessoas, honrem a qualidade dessas pessoas. Lembrem-se, todos nós já passamos por muitas dificuldades e nós saímos. É bacana também vocês buscarem o que vocês fizeram nesse momento de dificuldade, como vocês conseguiram superar naquele momento. Será que alguns recursos que eu utilizei naquele determinado momento é possível eu utilizar agora? Então, é um pouquinho, né, de revisitar quais são as suas qualidades para lidar com momentos difíceis, porque nós estamos vivendo esses, daqui a pouquinho vai chegar a vacina, mas nós vamos viver vários outros momentos difíceis. É claro, e eu espero que não seja jamais como esse, né? Mas a vida continua. Então, acho que a grande importância é abrir um espaço para falar sobre esse sofrimento e honrar essas pessoas que nós estamos perdendo, porque se está sendo um sofrimento grande é porque essas pessoas foram significativas nas nossas vidas, e é preciso falar sobre isso. Isso é uma forma também de aliviar todo esse sofrimento. Então, não neguem, liguem para um amigo, liguem para um parente, liguem, nós estamos aí à disposição, falem. Ah, mas eu não consigo falar. Ok, então, vamos lá, respire. Busque lá dentro de você momentos com essa pessoa, momentos que você viveu agradável com essa pessoa. Esses momentos vão te fortalecer para buscar as suas qualidades. Então, esses recursos internos que eu estou falando, é buscar o que você tem de melhor e você tem. E nesse momento, você potencializar essas suas qualidades. E fazer, né, maximizar aí as suas ações em prol do desenvolvimento, né, da sua consciência em função da nossa existência. Eu penso que é um pouquinho disso. Te ajuda.
Professora Cláudia, eu quero agradecer. Eu acho assim que foi apresentado, mesmo para os momentos difíceis, muitas possibilidades, né? E eu quero agradecer pela noite, pelas pessoas que estão nos ouvindo. Espero que tenha tido grandes contribuições também. E agora chamar a professora Sônia para dar continuidade a essa apresentação. Muito obrigada. Obrigada, querida. Olá, Cláudia. Muito obrigada pela sua contribuição. Foi muito rica a sua palestra, tá? Gostamos muito. E como a professora Elisete e a professora Rosimeire disseram, muitos que participaram elogiaram muito a sua palestra, né? As suas contribuições. Então, assim, nós ficamos felizes em saber que os seus conhecimentos, as suas vivências, né? Contribuem bastante, contribuirão bastante para com todos que assistiram a nossa palestra, tá? Então, nosso muito obrigado mesmo. Eu quero fazer uma pergunta, que na verdade são duas. Eu juntei a pergunta de duas pessoas que estão aí nos assistindo, e uma diz assim, olha, como tem tudo a ver uma pergunta com a outra, Cláudia, eu vou juntar, tá? Na sua opinião, professora, as atividades físicas e alimentação podem interferir na inteligência emocional? Então, essa seria uma questão, tá? Uma outra questão, que é do Lucas, ele diz assim, Lucas e Maria Aparecida, mais ou menos na mesma linha, diz assim, você pode sugerir algumas dicas mais simples para o nosso dia a dia que podem nos ajudar a desenvolver a inteligência emocional? Ah, que bacana! Gostei, hein? Que bárbaro! Olha, esse é outro tema, né? A gente já viu que a nossa saúde ela é uma resultante, certo? Saúde é uma resultante de vários fatores. A alimentação, né? Trabalho, habitação e aí vai. São os determinantes sociais da saúde. Bom, atividade física e alimentação contribuem para a nossa inteligência emocional? Eu creio que alimentação e atividade física, eles acabam liberando vários hormônios super bacanas e que contribuem muito para o nosso bem-estar. Então, citocina é uma delas, né? E contribuem sim, em função da liberação de alguns hormônios, né, que principalmente mais a atividade física, olha só, já dá para colocar uma dica aí, né, coisa simples para a gente poder fazer, né, desenvolver a inteligência emocional, com certeza, a atividade física vai estar contribuindo muito para a liberação de vários hormônios. No entanto, agora sim, é fazer essa atividade física de uma forma diferente, de uma forma consciente. O problema é nós fazermos as nossas atividades no automático. Por quê? Porque quando a gente faz no automático, a nossa mente está ou lá na frente nos problemas que a gente tem para resolver, ou num passado sofrido. E o momento presente, olha que lindo, chama presente. A gente acaba perdendo. Então, você fazer uma atividade consciente de que isso vai estar mexendo com o seu corpo, vai estar liberando muitos hormônios poderosos que nos faz sentir melhor. Aproveita esse momento e olha para dentro. Que aí você vai estar relaxado. Olha que legal. Ele vai ajudar. Porque ele vai te promover um relaxamento por conta da liberação desses hormônios, mas aí tem que fazer a tarefa. Tem que mergulhar no seu processo de reconhecer as suas qualidades, reconhecer as suas oportunidades de melhoria. Olha que bacana. Nossa, amei a pergunta, gostei muito. Agora, fazer uma atividade física como prescrição médica,
Gente, não funciona, porque aí vai ser mais um sofrimento. Tem gente que não gosta. Ela fala assim, vai caminhar, não gosto, vai para academia, não gosto. Gente, não adianta. Só vai ser mais um fator estressor. Então, assim, atividade física, desde que lhe traga prazer, pode ser o que for. Até o levantamento de copo, né? Essa, gente, é bacana porque você está socializando. Mas tem que ser com prazer. Pensa que vai estar mexendo com o seu organismo e aproveita essa oportunidade. A alimentação também interfere, porque se você coloca para dentro algo tóxico, você não vai ter condições para poder pensar o que é bom, o que é ruim, como você está. Entende? Está tudo relacionado. Agora, a mesma coisa. Vou comer algo mais saudável. No momento que você está se alimentando. Foque a atenção no momento. Poxa, que comida é essa? Quem é que fez? Isso vai me ajudar? O alimento, a gente sabe, ele também acaba, né, contribuindo. Então, desde que vocês façam essa atividade, o alimento, atividade física, com consciência, com prazer, tem que ter prazer. Com certeza isso irá contribuir para a inteligência emocional. E aí a pergunta, né, dicas assim, dicas, uau! Gente, são coisas simples. Eu não falei, né, a chave de tudo, né, essa busca por esse autoconhecimento. E aí a gente só consegue buscar isso se a gente tiver uma autoestima bacana, né? Olha, uma atividade. Hoje, antes de dormir, todo mundo vai se preparar para deitar, vai olhar para o seu corpo, vai massagear o seu corpo, alivia os pontos de tensão, sinta o seu corpo. Gente, tem atividades que eu faço, né, da pessoa se tocar. Ela fala, nossa, Cláudia, eu nunca me toquei assim. Gente, se a gente não consegue nem se tocar, uau, não tem como a gente ser feliz com o outro. Então, são coisas simples. Experimentem o seu corpo, toquem. Para as mulheres, façam um creme gostoso, se deem esse autocuidado. Eu acho que a dica principal e simples para começar a pensar nesse desenvolvimento dessas habilidades da inteligência emocional é o autocuidado. O autocuidado com o corpo, com a alimentação, com os pensamentos. E isso vai desencadeando um processo de querer mais. Porque o nosso corpinho, gente, ele acostuma fácil com o que é bom. E ele vai ver que vocês estão se cuidando. E ele vai querer mais. E essa busca, ela é interminável, não é infinita, contínua. Então, são coisas simples. Simples. O autocuidado. Hoje, só hoje, eu não vou comer aquele alimento tóxico. Só por hoje, eu vou olhar para o meu corpo. Só por hoje, eu vou olhar para os meus pensamentos. A roda da vida que eu coloquei para vocês é um início super simples, prático. Faz a avaliação da sua roda da vida. Dá uma olhada, deixa guardado, pensa durante uma semana. Então, assim, as dicas mais práticas, né, e possíveis, é esse olhar para o autocuidado. Aí depois vai no fluxo. Professora Cláudia, muito obrigada pelas suas respostas, né? Atendendo aí aos questionamentos dos nossos participantes, e realmente bastante esclarecedora, tá? Eu gostaria, professora, nesse momento, só lembrar de uma coisa. Quando você fez o questionamento sobre a questão da respiração, nós tivemos a maioria
a maioria dos participantes disseram que foi o abdômen, né? 70%. Então, assim, só para você saber, né? E dar um retorno, o nosso agradecimento a todos que contribuíram aí no processo, e assim, dizer para você que nós temos esse hábito, né, de respirar pelo abdômen, né? Então, você já nos deu essa contribuição, esse retorno, nosso muito obrigado. Eu passo a palavra, professora Cláudia, para você fazer as considerações finais, né? Para que nós possamos encerrar o nosso evento com toda a gratidão do mundo, porque você hoje nos transmitiu muito amor, muita empatia, né? Isso é muito bom. Então, gostaria que você pudesse compartilhar conosco. Muito obrigada, professora Sônia. Bom, as considerações finais é um agradecimento, assim, ó, tamanho muito grande, né? Eu amo o que eu faço, minha profissão, eu gosto de estar com vocês, gosto de participar desses movimentos, é nesse sentido que todo o nosso grupo da São Judas, da Ânima, o nosso propósito, né, além de educadores, é essa participação social, que eu acho que essa que faz, né, a chave da virada para o mundo melhor. Então, e são nesses momentos que eu aprendo muito também. Olha que momento, né? Porque todas essas perguntas, esses questionamentos também nos fazem, né, revisitar, né, como, de fato, quais são os principais sofrimentos e pensarmos juntos. Esse eu falo, né, que nós que trabalhamos com esses temas somos pessoas privilegiadas, porque não tem como a gente estudar, pesquisar e promover, né, e compartilhar esse conhecimento sem a gente se transformar junto. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo quanto eu tenho para aprender. Então, eu acho que essa busca, ela também é infinita. E, nesse sentido, a minha gratidão por estar nesse momento de aprendizado com todos vocês. Então, em nome da Sônia, uma querida, muito competente, que representa toda essa equipe maravilhosa e que eu não vejo a hora de poder estar pessoalmente, apesar que essa conexão já é possível, né, nós sentirmos o quanto de tudo de bom nós temos. Então, em nome da São Judas, da minha coordenadora, Cristiane, agradecer muito essa parceria e de todos os professores que estão muito estimulados para estarem com vocês também. Muito obrigada. Obrigado, professora Cláudia. O mesmo carinho que você dedica à nossa equipe, nós também temos por você, tá? E pela equipe da São Judas. Em nome da doutora Cristiane, em nome da Érica, né, a coordenadora, em nome da professora Laura, então, de toda a nossa equipe do Centro Paula Souza, da gestão participativa, nós agradecemos a todos que participaram. O nosso muito obrigado e um grande abraço a todos.